Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos fazer uma resenha e uma apreciação de um tema que chama O Paradoxo da Escolha, de Barry Schwartz. E nós não vamos apenas fazer uma resenha que em boa parte foi baseada em outros autores que falam do livro, comentaristas, partes de publicações de jornais, outros psicólogos sociais que fazem análise. Então eu juntei isso tudo numa resenha crítica com a ajuda da IA. Mais à frente eu faço uma resenha comparada com as teses de Byung-Chul Han, de Zygmunt Bauman e de Eva Illouz, porque eles têm vieses diferentes sobre o mesmo tema. Eu espero que o texto fique curto, né, e que a gente possa falar de uma maneira assim, um pouco mais linear. Eu vou me ater quando eu tiver exemplos para dar, eventualmente minha opinião que você pode desconsiderar. Os exemplos, se eu tiver feito um erro de avaliação e o exemplo não for competente, você pode deixar sua opinião ou deixar sua opinião sobre a própria resenha. O importante é que você passe isso para frente, deixe seu like, valorize esse trabalho, porque esse trabalho ele realmente chama a atenção de uma coisa muito atual. Então vamos começar a ler. Então essa resenha analítica profunda aqui, aprofundada, né, em tese, né, ela não é tão profunda assim. Isso são palavras da IA, né? Do Paradoxo da Escolha, que é o The Paradox of Choice, de 2004. Então tem 21 anos, mas ele é muito atual, essa observação, esse livro. Que é mais ou menos, o Paradoxo da Escolha é mais ou menos Paradox of Choice. Choice é coisa, né? Então Paradoxo das coisas, mas assim, ele conduz a escolha entre coisas. Então o paradoxo de você ter liberdade, mas uma demasiada liberdade que, ao invés de te dar uma sensação agradável, te dá uma sensação de manipulação, de excesso, de prisão, que você está preso à análise daquelas coisas, e quando você finalmente escolhe, não é necessariamente uma escolha que fez a sua vida adiantar, foi uma escolha inócua. É como se você estivesse escolhendo entre miríades de cores para uma camisa e você perde um tempão, e nesse meio de caminho você vê hipótese de você combinar essa camisa com uma calça, com um cinto, então você perdeu muito tempo naquilo ali, você ficou o tempo todo navegando entre portais e sites ou ideias que estão te dando a favor de terceiros que vão ganhar com você. Você está ali tentando, se você está ali se sentindo livre de ter muitas opções para poder escolher, no frigir das coisas você está envolvido. Então tem sido considerado uma das mais lúcidas interpretações do momento atual, e isso já data de 2004, quer dizer, hoje muito mais essa crítica é pertinente, como liberdade, sobre a liberdade, o consumo e o sofrimento psíquico na modernidade tardia, que o Zygmunt Bauman não gostava de chamar de pós-modernidade, e ele falava da modernidade líquida. E essa modernidade líquida, ela tem muito a ver com a nossa atualidade, e isso dito por um homem que morreu em 2007, né? O Zygmunt Bauman faleceu em 2007 com 92 anos, não tenho certeza. Mas a idade era avançada, eu sei disso. Então, é um homem que conseguiu ver, quase 20 décadas atrás, o lamaçal que nós estávamos entrando. Então, a modernidade líquida, por que ela é líquida? É porque as coisas são passageiras, elas são rápidas, elas não têm chão, você não tem nada de sólido. A realidade antiga, ela era uma realidade que tinha chão, que tinha tempo, que tinha uma linearidade em alguns momentos, mas quando não era linear, você previa essa linearidade, você conseguia estudar essa linearidade, você conseguia estudar gráficos, você tinha o tempo. Então, na modernidade sólida, você se programava, você se sentia, você se consubstanciava. As suas opções eram opções que você tinha tempo para considerá-las e você amadurecia suas ideias. Hoje em dia, todo mundo fica como se fosse infantilizado. Nós só temos tempo de consumir, não temos tempo de pensar, nós não formamos opinião. Então hoje em dia nós somos extremamente rasos.
E nós não gostamos sequer de ter relacionamentos mais densos, mais profundos, porque eles solidificam as nossas formas. A rasura do nosso pensamento ela é mais fácil de ser deglutida e, portanto, ela tem que ser fluida, ela tem que ser frouxa a vida para que você possa ser raso. E sendo raso, você gasta menos energia psíquica. Em compensação, você entra em sofrimento porque você é por demais convidado a conviver com essa pretensa liberdade. Bom, vamos à interpretação específica desses autores que eu estou trazendo aqui. E o que eu falei até agora é a minha visão, né? A minha visão de leitor, de leitor que leu resenhas de outros, que leu opiniões de outros e que comparou com outros autores com formação em outras áreas, filosofia, sociologia e psicologia social. Bom, a tese central da obra. Em O Paradoxo da Escolha, o Barry Schwartz, que é um psicólogo social, professor da Swarthmore College, defende uma tese contraintuitiva, né? Porque é contraintuitivo você imaginar que você tendo poder de escolha, você perde a sua liberdade. É contraintuitivo. A ideia, o mais intuitivo seria, se você tem bastante escolha na sua vida, você tem muita liberdade. Mas isso depende da forma como isso é trabalhado em você subrepticiamente, que é o que ocorre. Então defende uma tese contraintuitiva para sociedades liberais contemporâneas, na realidade sociedades neoliberais. O aumento das opções disponíveis não conduz necessariamente à liberdade, à satisfação ou à felicidade, ao contrário, pode gerar uma ansiedade, paralisia decisória, arrependimento crônico e sofrimento psicológico. Olha uma coisa interessante que eu estou lembrando aqui agora que me fez rir no dia. Os meus filhos, eles são, vou deixar à parte, né? Eles são muito engraçados, né? Eles têm um humor refinado. Então, desculpa se eu estou sendo pai coruja, mas felizmente ou infelizmente isso é verdade. E nós estávamos numa pizzaria, aí chegou umas moças, um rapaz para nos atender e começaram a dar as opções de pizza. Aí tinha a pizza fulana com recheio assim, o outro com recheio de borda, assim assado, e depois tinha outra pizza com outro tipo de recheio, com outro tipo de cobertura, com outro tipo de não sei o que, tarará. Aí minha filha virou e falou assim: moço, você está me dando tanta opção que eu paralisei. Faz o seguinte, não me dá opção nenhuma, não, traz a pizza. E meu filho entrou na brincadeira e começou a fazer gozação também, todo mundo riu, eles inclusos. Aí eu atravessei e falei assim: uma pizza assim, assim, assim. A moça falou: é a fulana. Eu falei: então traz essa fulana aí, pronto. Não nos faça parar para pensar nisso, porque não é nosso objeto aqui agora. E outra coisa, eu tenho uma série de coisas que eu acho que não tem nada a ver com pizza. Uma delas chama-se catupiry. O catupiry se podia enfiar em algum lugar, tá entendendo? Eu detesto aquela porcaria, acho que aqui não serve para nada, e além de tudo aqui me faz mal. E eles ficam enfiando catupiry em tudo, né? Estraga, aí faz o quibe de catupiry, estraga o quibe. Faz a borda do catupiry, estraga a pizza. Bom, então aquelas opções ali estavam nos atrapalhando. Muito bem, muito bem. Então o Schwartz argumenta que a partir de um certo limiar, mais escolhas produzem menos bem-estar, criando um paradoxo no coração do ideal moderno de liberdade individual que nós temos. A fundamentação psicológica empírica é o seguinte: o autor sustenta sua argumentação com base em pesquisas experimentais em psicologia cognitiva, economia comportamental e teoria da decisão. São as três bases que ele tomou para poder fundamentar o seu vou chamar de compêndio da psicologia social, palavra antiga, né? Um dos exemplos mais conhecidos citados no livro é o experimento dos sabores de geleia, conduzido por China Iyengar e Mark Lipper, né? É mais ou menos parecido com o negócio da pizza lá. Quando consumidores tinham 6 opções, compravam mais e se sentiam mais satisfeitos. Quando existiam 24 opções, demonstravam maior interesse inicial, mas compravam menos e relatavam menor satisfação, porque eles ficavam enfastiados com as opções, que é o que aconteceu conosco. A gente ficou paralisado. Falei: escuta, até eu decidir isso aí, eu fico com fome, com vontade de comer a pizza. Vamos fazer uma pizza mais normal. Aí foi embora. Maximizadores versus satisfatores. Um dos conceitos mais relevantes dessa obra é a distinção entre dois estilos decisórios. Os maximizadores são aquelas pessoas que buscam a melhor opção possível, explorando todas as alternativas que se colocarem à sua frente.
E os satisfatores, que são chamados aqui em inglês de satisficers, o que não faz diferença, escolhem a primeira opção que atende a critérios razoáveis e não fica pensando muito porque não quer perder tempo. Eu conheço uma opção de gente assim. Você começa a falar muito e fala, não estou interessado não, traz licença assim para mim, acabou, né? Eu sei que se vire para lá. Schwartz então demonstra que os maximizadores, apesar de serem objetivamente obterem resultados entre aspas melhores, que são mais afinados, mas eles tendem a ser menos felizes. Mas por quê? Eles experimentam mais arrependimento, comparam-se excessivamente, são mais vulneráveis à depressão e à ansiedade. Isso é uma característica deles, porque eles nunca estão satisfeitos, eles nunca sabem se chegaram ao melhor. E eles estão procurando o máximo. Então eles sentem-se pessoalmente responsáveis por qualquer resultado negativo. A maior parte dos resultados vai ser tido como pelo menos em parte negativo. Ou dependendo de que, e se eu tivesse feito a outra opção? Quando você tem menos opções, fica mais fácil você decidir. Você perde menos tempo, a qualidade do erro é menor. Ou ela é 100% ou ela é 0%. Essa análise especialmente poderosa, ela pode deslocar a culpa do indivíduo para um modelo cultural que exige escolhas perfeitas. E tem pessoas que são os maximizadores, que são pessoas que se adequam às escolhas perfeitas. Outros não estão preocupados em ter escolhas perfeitas. Outros estão preocupados a chegar a um resultado, passam por uma escolha, porque eles estão destinados a viver. Então existem essas duas pessoas. Só que tem que hoje em dia, parece que nós estamos evoluindo para os maximizadores. Porque nós estamos todos envolvidos em uma multiplicidade de escolhas a respeito de uma série de coisas. Crítica ideológica ao individualismo radical. Embora o livro dialogue com economia e consumo, a sua crítica é fundamentalmente cultural e moral. O Schwartz questiona o dogma liberal ou neoliberal, segundo o qual mais liberdade de escolha é sempre melhor. Em tese, quando você não é envolvido por isso. E aí já entra a moralidade. Porque o cara não quer te satisfazer, ele quer te ludibriar, ele quer te manter hipnotizado, ele quer te manter dentro do sistema. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa praia e queriam nos vender uma participação no hotel. E então os caras se reuniam, te levavam para dentro dessa casa, conversavam, tinham vários grupos conversando com pessoas. De repente eles faziam lá uma parada, tocavam uma corneta alta, um negócio alto lá, todo mundo aplaudia porque tinha vendido não sei o que tinha melhorado o padrão fulano de tal, e eu senti que aquilo ali era um teatro. E a minha esposa, no momento, virou e falou assim, olha, para a moça que estava nos atendendo, eu vou te largar falando sozinho, eu vou embora porque você está me tomando tempo de praia, eu não quero esse troço, eu já disse que não quero. E nós fomos saindo e os caras ficaram sem graça, no meio de uma dessas bombas lá, parecia essas igrejas evangélicas quando fica com essas gritarias. Um negócio muito bobo, sabe? Dá para ver perfeitamente que eles estavam levando as pessoas no papo ali, e tinha muito mais vendedores, muito mais uma parafernália de escritórios ali dentro do que propriamente clientes. Eu era um deles e tinha poucos ali dentro, mas era a coisa para iludir. Aquilo ali, eles eram ensinados a fazer aquilo, mas aquilo era antiético, né? Eles estavam nos tomando tempo, nos vendendo algo que não nos interessava, que a gente já tinha falado que não se interessava. Eu não aposto nessas coisas, né? Achei muito modernoso para o meu gosto. Bom, então, ali o cara queria estava me dando liberdade de investimentos, né? Eu poderia comprar uma cota de hotel e estava sempre alugando, então eu estava sempre ganhando, eu era um dos donos lá de um conjunto de quartos, um conjunto de apartamentos do hotel. Segundo o autor, o Schwartz, o ideal ignora limites cognitivos humanos, desigualdades estruturais e o peso simbólico da responsabilização individual. Quando tudo é escolha, o fracasso também passa a ser interpretado como culpa pessoal, porque você tem a culpa de ter feito uma má escolha, não como efeito de sistemas sociais, econômicos e institucionais que estão implícitos, estão ligados ali a esse fato. Meu telefone tocou aqui, desculpa. Bom, nesse ponto, o livro dialoga fortemente com os autores Zygmunt Bauman, da liquidez e da insegurança, do Ulrich Beck, da individualização do risco, né? Do Bill Churran, da sociedade do desempenho e da autoexploração, e da Eva Illius, a mercantilização das emoções. Consumo, identidade e sofrimento. O Schwartz, ele mostra como o mercado contemporâneo não vende apenas produtos, ele vende estilos de vida, identidades e promessas existenciais.
Escolher deixa de ser um ato prático, passa a ser um teste moral sobre quem nós somos, ou aquilo que nós nos identificamos, ou aquilo que nós queremos definir. E isso aí o Schwartz estava dizendo há 21 anos atrás. Você imagina se hoje não é exatamente assim. Naquela época estava começando. Assim, escolhas triviais como carreira, parceiro, corpo, alimentação, educação dos filhos, tornam-se campo de angústia permanente, pois sempre há uma sensação de que existe algo melhor que poderia ter sido escolhido. Eu vejo, por exemplo, nas carreiras, nas parcerias, namoros, amigos, hoje em dia os parceiros amorosos são muito rápidos, as relações são fluidas demais, não existe substância ali, corpo, né, físico, que hoje a pessoa quer de um jeito, amanhã ela quer de outra, porque ela está acompanhando um modismo. A alimentação, isso faz bem, aquilo ali, nunca se viu tanta gente com garrafinha de água, tomando água toda hora. Tudo bem, existe uma necessidade de água, mas por que você tem que andar com a garrafa, sabe? Educação, você não é um atleta, você não está fazendo... Você está andando pela rua trabalhando, né? Ou está trabalhando dentro do escritório, aí você fica carregando garrafinha. Eu acho assim que se for uma escolha pessoal sua por alguma coisa bem pensada, mas como aquilo ali é uma coisa ligada à moda, a uma performance, eu sinceramente pouco creio. Tornam-se campos de angústia permanente, pois sempre há a sensação de que existe algo melhor que poderia ter sido o escolhido. Eu, por exemplo, pouco olho para publicidades. Eu, Zé Roberto. Eu tô para dizer para você que uma publicidade que me chama a atenção, dificilmente eu sei que produto que está vendendo. Me chama a atenção às vezes por causa que tem um single legal, porque tem uma mulher bonita, ou porque tem uma dança interessante, ou porque ela tem um humor interessante. O produto de venda mesmo pouco me interessa. Eu não gosto, eu não estou dizendo que eles estão errados. Estou dizendo meu tipo de personalidade. Eu não gosto que alguém fique me chamando a atenção para uma coisa que é de interesse dele e que porventura não será o meu, né? Mas eu acho justo que ele chame a atenção. Eu só não acho justo que ele fique ocupando demais o meu pensamento. O que eu faço? Eu passo por aquilo e não olho. Não me interessa, né? Então eu não corro muito esses riscos, né, de ter 500 escolhas. Por exemplo, estava falando com meu filho outro dia. Fui comprar uma coisa numa farmácia. Chegou lá e tal, meu filho falou, o preço disso aqui... A única coisa que me chamou atenção foi a diferença de um remédio que tinha um preço, que de uma marca, ele custava 154. Só o princípio ativo no genérico custava 12. Eu falei, essa diferença de preço é imbecil, né? O que um tem a mais? Um é feito de ouro, um é muito bem feito, o outro é uma porcaria que vai me fazer mal, que diabo é isso, né? E foi a única coisa que me chamou atenção. O resto, diferença de preço, sim, diferença de R$2, você vai sair daqui R$3, que seja R$10, você vai sair daqui, quero isso aqui, tem, me dá aqui, acabou, paguei, fui embora. Só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Eu não quero fazer nada, me dá isso aqui, que é isso que eu quero, eu vou embora. Nada de qualquer outra coisa me interessa. Eu sou assim. Eu. Não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu sou assim. Se o mundo fosse assim, acabava a publicidade, porque realmente eu acho que as pessoas enchem o saco com esse negócio. Eu não sei se eu assisti televisão demais na minha vida, ou se é porque eu ando muito na internet, tem muitos anos que eu estou na internet, então, o tempo todo tem coisas que ficam lampejando na sua frente. Não me interessa, entrou, não quero saber. Não tenho interesse naquilo, não vou comprar nada daquilo, não quero saber o que aquele fulano está falando, não quero saber se ele está certo, se ele está errado, não quero saber se é uma fofoca. Eu sou assim, e isso me dá uma liberdade muito grande, porque eu caminho dentro da internet e só vejo o que eu quero. Por exemplo, eu tenho entrado muito pouco no Facebook, porque o Facebook faz o tempo todo propaganda, eu não quero ver propaganda. O Instagram é uma coisa, eu não quero ver propaganda. Eu vou lá para conviver com alguns e falar alguma coisa que eu penso. Propaganda, veio de fulano, ainda mais aquele negócio de fulano tá morrendo, me dá aí, né, faz uma doação. Pô, quem daqueles caras ali é verdade, precisa daquelas doações, sabe? O mundo tá muito chato, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, propostas e saídas possíveis. Longe de ser um livro niilista, ou seja, que convida você a não olhar para porcaria nenhuma, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui com vocês, Schwartz propõe caminhos concretos. Ele reduz deliberadamente as opções, ele diz estabelecer padrões pessoais claros que você deve ter, aceitar a sua imperfeição caso ela exista. Não adianta você ficar dourando pílula, né? Eu, por exemplo, tenho 69 anos de idade, estou velho com ruga. O que eu adianta ficar com muita frescura? Eu vou continuar feio e velho. Valorizar, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Porque eu posso ser feio, velho e saudável. Valorizar compromissos duradouros, né? Porque isso sim vale a pena.
e tem gente que não quer, você sai fora. Reabilitar normas sociais como normas de proteção, não de opressão, né? Me respeite, né? Não invada meu espaço. Isso não é uma questão de compromisso com autoridade, isso é compromisso com respeitabilidade, com o meu espaço. Então, normas sociais que respeitam o espaço dos indivíduos, respeitam os indivíduos, são normas morais, não são normas moralistas, são normas éticas, não são normas moralistas. Essas propostas dialogam com uma ética de limite, de suficiência e responsabilidade compartilhada. Agora, existem críticas à obra, porém essas críticas aí, elas foram feitas ao longo desses 20 anos, e hoje em dia a maior parte delas cai por terra. Olha só. Alguns dizem que se subestima as diferenças culturais. Sociedades menos individualizadas lidam melhor com excesso de escolha. Olha bem, quais sociedades hoje em dia são menos individualizadas? Só se for lá na sociedade russa, sociedade, alguns países ali do Oriente, né, alguns países aqui da América Latina, né, que são sociedades menos individualistas, porque tende a viver dentro de cooperação, porque individualmente as pessoas têm pouca coisa, né? Mas a diferença cultural hoje em dia, depois dessa globalização avassaladora, é muito difícil. Então eu acho que hoje em dia nós somos muito iguais, e eu acho que a obra está certa, ela não tá subestimando diferenças. Ele está falando isso por causa da questão da escolha, que alguns não têm escolha e outros têm muita escolha por questões financeiras. Isso também existe, mas não é essa crítica. Ele está fazendo a crítica àqueles que têm, como outras sociedades, as escolhas e vivem por conta disso e se perdem naquilo ali. Então essa crítica, para mim, ela é válida até certo ponto, porque ele não está subestimando, ele simplesmente não está tratando desse assunto, né? Pode se interpretar de forma normativa excessiva. Não sei se ele está sendo excessivo nessa normatização, porque hoje em dia existe essa normativa, sim. Tanto é que nós estamos perdendo a nossa capacidade de sermos quem somos efetivamente. Nós somos individualistas misturados numa massa muito fracos e superficiais. Não aprofunda suficientemente desigualdade socioeconômica que restringe escolhas reais. Olha, ele não está ali para aprofundar, essa não é a proposta dele. Ele não está falando de sociologia, ele está falando de psicologia social. Outra coisa, essas limitações não enfraquecem o núcleo argumentativo do vídeo. Eu também concordo. O núcleo argumentativo do vídeo está associado à psicologia social. É claro que existem diferenciações econômicas e culturais, né? E muito menos hoje. Então, ele, de certa forma, ele fez um grande prognóstico, inclusive, que passou por esses anos todos e se consolidou como sendo um grande serviço. A obra é atual. Por quê? Mais de 2 décadas depois da sua publicação, ainda ela é muito relevante, porque hoje em dia, muito mais do que antes, nós temos algoritmos e plataformas digitais que nos convidam a ser individuais, mas dentro de uma pasta coletiva muito igual. Aplicativos de namoro, por exemplo, que transforma a nossa realidade numa coisa fluida e líquida. Mercados de trabalho flexíveis, que você acha que você está fazendo alguma coisa que você não está perdendo, que você não tem um patrão que não é isso, que você é patrão de si mesmo, que é uma bobagem, que você não tem segurança nenhuma. A flexibilidade é tão grande que você não tem onde se apoiar, você não pode contar com nada. Cultura da performance, é verdade, tanto no trabalho quanto na vida particular. Excesso de informação e comparação social, é o que eu digo, você tem o tempo todo nas redes sociais pululando informações, tanto o Reddit não digo, mas assim, o Instagram, o Facebook, o próprio TikTok está começando a ficar muito propagandístico, né? Bom, o livro antecipa então debates centrais sobre saúde mental, sobre burnout, sobre ansiedade, sobre a sensação de estar inadequado. Então, o Paradoxo da Escolha é uma obra clara, acessível, intelectualmente honesta. Ele não está propondo nada que ele não quer provar, ele não quer fazer proselitismo, não está querendo like, ele está falando verdade, ele fez um estudo. Ele consegue articular ciência, filosofia moral, crítica cultural sem simplificações grosseiras. É claro que o livro tem que ser lido, porque lá tem uma série de ideias. Isso aqui é uma resenha muito superficial. Mais do que um livro sobre consumo, ele trata de uma reflexão profunda sobre custos psicológicos, que é a base de estudo dele, da liberdade mal compreendida. Então, ele está baseado no consumo de ideias, de estilos, de pensamentos, de formas, de formatos de trabalho, mas ele está falando isso em função de custos psicológicos.
Então, ele é uma leitura essencial para quem estuda a psicologia social, a sociologia contemporânea, a própria educação, a economia comportamental e a saúde mental. Ok? Bueno, agora nós vamos para o segundo texto, que é o texto comparativo. Escolha, liberdade, sofrimento psíquico e modernidade tardia. Nós falando entre Barry Schwartz, Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman e Eva Illouz, né? Olha bem, embora partam de campos distintos, o Schwartz da psicologia social, o Han da filosofia, o Bauman da sociologia e a Eva Illouz da sociologia cultural das emoções, que mistura duas coisas ali, né? Cultura, sociologia com psicologia, os quatro autores convergem em um diagnóstico central. Existe uma promessa moderna de liberdade individual que é capturada pela lógica do mercado e pela lógica do desempenho, que está dentro da lógica do mercado, e vem a se converter em uma fonte estrutural de sofrimento, perceptível ou não pelo indivíduo. O Schwartz analisa o fenômeno no nível de decisão individual. O Han na autoexploração subjetiva e individual também. Bauman na liquefação dos vínculos sociais. A Illouz na mercantilização dos afetos e nas emoções. E juntos eles constroem um mosaico crítico da vida contemporânea, isso jogando para a atualidade. O Barry Schwartz e o excesso de escolhas como violência silenciosa. Gente, pensa bem uma coisa interessante. Esses quatro autores que nós estamos falando aqui, o Schwartz, o Han, o Bauman e o Illouz, eles escrevem isso aí de 20 anos para cá. Quase tudo que eles, por exemplo, a Sociedade do Cansaço, ela é quase esbarrando lá no Barry Schwartz. Parece que é de 99 ou 2000 alguma coisa. O Bauman também morreu em 2007, escreveu lá Modernidade Líquida por volta de 97, 99, 2000. A Eva Illouz é que eu tenho menos informação, mas eu acredito que seja também ao longo dos últimos 20 anos. Quer dizer, eles perceberam a sociedade que estaria se configurando e que hoje é exatamente o que eles estavam falando. Então, o excesso de escolha individual com violência silenciosa. O paradoxo da escolha, Schwartz demonstra empiricamente que o aumento exponencial de opções gera ansiedade, paralisia decisória, arrependimento e insatisfação crônica. A escolha excessiva sobrecarrega cognitivamente o indivíduo, foi o que nós falamos lá na pizzaria. O fracasso passa a ser interpretado como culpa pessoal, a comparação infinita destrói satisfação pessoal, porque você nunca vai ser perfeito. Schwartz, aliás, com quem você está se comparando também não existe perfeição. Schwartz desmonta o mito liberal ou neoliberal de que mais opções equivale automaticamente a mais liberdade. O Han, ele fala do imperativo do desempenho. O Byung-Chul Han amplia radicalmente o argumento de Schwartz ao situá-lo dentro da sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço. E para Han, o sujeito contemporâneo não é mais explorado por um outro, mas por si mesmo. Porque a necessidade desse outro, e esse outro é um em bilhões de pessoas, está introjetado em você. Você não sabe quem é esse outro, em benefício do qual você está trabalhando através do seu desempenho, achando que é para você mesmo. Mas você, na realidade, está num ciclo neoliberal de satisfação escravo de si próprio. Se Schwartz, o excesso de escolha, gera sofrimento psicológico, para Han, esse sofrimento é internalizado como dever de autoaperfeiçoamento constante que o indivíduo julga que era para si próprio. Então existe a convergência de que ambos mostram que a liberdade moderna não emancipa, ela exige desempenho contínuo. A diferença central é que Schwartz mantém uma perspectiva de reforma, ou seja, você pode reduzir escolhas, e o Han já é mais pessimista. Ele está dizendo que na lógica do desempenho como ontologia é estranha a normatização, a modificação. E Han é mais pessimista, né? Porque dentro do desempenho como uma lógica ontológica, isso ela é estranhada no modo do ser contemporâneo, né? O Bauman, as escolhas do Bauman são líquidas, os vínculos são mais descartáveis, porque a sociedade aqui, tudo é líquido, a vida é líquida, o amor é líquido, as relações sociais são líquidas. Então, a multiplicidade de escolhas fragiliza compromisso e torna a vida cada vez mais fluida. Então é uma outra visão. Relações tornam-se provisórias, elas são reversíveis, são descartáveis, e isso aí tem um custo emocional. O medo de perder outras opções impede a entrega a uma escolha concreta. Então você não escolhe algo que você está perdendo outras opções. Aí o problema da escolha é o problema de perda de outras opções. É como se você estivesse na internet toda hora aparecendo um banner,
você não acaba seu trabalho porque você fica o tempo todo indo atrás dos banners. É porque você está com medo de perder a escolha. Então, Bauman complementa o Schwartz ao mostrar que o paradoxo da escolha corrói a própria ideia de vínculo duradouro. Aliás, a nossa sociedade atual, ela não quer vínculo. As pessoas falam declaradamente: eu não namorei e tal, eu tive com fulano, mas eu também não quero casar, não quero relacionamento. Eles acham bacana dizer isso aí, porque uns vão dizendo para os outros parece que virou uma norma, né? Porque ninguém quer ter vínculo. Não tendo vínculo, você não tem filho. Não tendo filho, a sociedade paralisa, né? Você não vai criar outros ambientes, você não vai ter outras pessoas. E isso aí e não é só, e a questão do filho, do casamento, dos vínculos, não é só por questões de escolhas, são questões às vezes de falta de escolha, de questões financeiras, né? Então, escolher passa a significar não se comprometer plenamente, mantendo sempre uma porta de saída. Se você tem um filho, você está automaticamente comprometido com uma pessoa, comprometido com um ser humano que você está criando. Quem quer liberdade não vai jamais linkar a vida dessa forma. Então, Bauman, por essa escolha, gera insegurança existencial. Schwartz, ansiedade decisória, dois lados do mesmo fenômeno. A Eva Illouz, o mercado de emoções e a racionalização do afeto. A Eva Illouz aprofunda ainda mais a crítica ao demonstrar que até as emoções passam a ser organizadas por lógicas de consumo ou de mercado. No livro como O Amor nos Tempos do Capitalismo e Consuming the Romantic Utopia, ela mostra que escolhas afetivas são mediadas por critérios de eficiência. Aplicativos e plataformas ampliam opções, mas reduzem engajamento emocional. Quer dizer, você não está gostando de alguém, você está escolhendo alguém sem defeitos ou com o mínimo de defeitos possível, para satisfazer uma coisa particular, pessoal e rápida na sua vida. Você é um para milhões, ou milhões para um, assim como os outros milhões são milhões para você. O excesso de alternativas enfraquece o investimento simbólico nas relações. Ninguém investe numa relação assim. Então, Illouz fornece o complemento mais contundente a Schwartz. Não apenas escolhemos demais, mas escolhemos afetivamente segundo métricas instrumentais, o que é minimamente horrível, né? O que aprofunda frustração, descartabilidade, tanto você ser descartável quanto o outro ser, quer dizer, uma relação frágil, humanamente ruim, e a sensação de substituibilidade, né? Então, uma síntese comparativa. O Schwartz fala de excesso de escolhas. Isso gera ansiedade, arrependimento e satisfação. O Rand, liberdade como desempenho. Gera burnout, depressão, autoexploração. O Bauman, liquidez de escolhas, insegurança e fragilidade de vínculos. A Illouz, mercado de emoções, desencantamento afetivo e instrumentalização do amor, que é tudo muito parecido, né? Contribuições conjuntas. Quando lidos em conjunto, esses autores revelam que o problema não é escolher, mas viver numa cultura que transforma tudo em escolha, remove estruturas de sustentação simbólica, individualiza o fracasso, mercantiliza desejos, afetos e identidades. A escolha deixa de ser um exercício de autonomia e torna-se uma técnica de governo da subjetividade. Finalmente, nós podemos dizer o seguinte: a força dessa leitura comparativa está em mostrar que o sofrimento contemporâneo não é um desvio individual. Ele é um efeito sistêmico de um modelo cultural que absolutizou a liberdade sem reconhecer os custos humanos, como se essa liberdade fosse a única coisa a ser seguida. Barry Schwartz fornece então um diagnóstico empírico. Rand faz uma crítica filosófica, Bauman faz uma análise sociológica dos vínculos e Illouz fala da anatomia emocional do capitalismo tardio. Capitalismo líquido, ou seja, da modernidade líquida. Juntos oferecem uma das interpretações mais robustas sobre por que uma sociedade obcecada por escolhas produz sujeitos assim, que caminham para a infelicidade. Bom, gente, então essa aí foi uma análise. Deixe seu like, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente para que mais pessoas comentem. Se você achar por bem, lê o livro, que vale muito a pena, tá? Tanto os outros autores que falam semelhantemente dessas coisas, o Bill Schuzan, a Eva Illouz, o Zygmunt Bauman, quanto o Barry Schwartz, são figuras que estão analisando muito a modernidade. Vale a pena a gente fazer um concerto de rota aí. Ainda que você não consiga que seja a sociedade toda seja assim, porque você é um só, mas pelo menos aquilo que diz respeito à sua própria vida. Ok? Muito obrigado.